Aí você se torna minimalista, mas a sua família é acumuladora. O que fazer? Impor o estilo de vida minimalista para eles? Largar de vez o minimalismo ou fugir? Fica comigo que você vai entender o que fazer numa circunstância como essa. E aí, Minimal, esse tema, sem sombra de dúvidas, é uma das questões que o pessoal mais me traz nas minhas redes sociais e me pergunta, me pede dica a respeito. Primeira coisa que eu tenho que dizer para você é o seguinte: eu cresci nesse contexto. E é justamente esse contexto de acumulação onde eu cresci, de consumismo, enfim, familiar, que me fez hoje estar aqui fazendo esse vídeo. Então, se hoje eu estou aqui fazendo esse conteúdo para você, eu digo com todas as letras, com toda certeza absoluta, é super possível ser minimalista mesmo num contexto familiar de acumulação. Então tenha calma, porque eu vou te mostrar nesse vídeo como que você pode sim expandir o minimalismo na sua vida, mesmo vivendo com acumuladores. Mas já que a gente está falando sobre família, eu não posso deixar de te convidar para fazer parte da nossa família minimalista aqui no YouTube. Aqui sim a gente compartilha das mesmas ideias de viver uma vida magnífica com o essencial. Então eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo por aqui. É muito importante você estar cada vez mais conectado com as ideias do minimalismo, já que elas são tão opostas às ideias da sociedade padrão lá fora. Você precisa reafirmar isso com frequência. Então se inscreva aqui e ative as notificações. Para quem já faz parte da família minimalista aqui no YouTube, já é um Minimal, aquele abraço, meu muito obrigado pelo carinho de sempre. Bom, então vamos lá, tem algumas coisas que eu quero dividir com vocês e tentar ajudar você a viver de uma forma um pouco mais confortável, mesmo buscando expandir a sua vida minimalista, mas vivendo com uma família que não é minimalista. Seja essa família que você está se referindo aos seus pais, que você viva com seus pais hoje, né, ou algum familiar que vem de gerações anteriores à sua, ou mesmo a sua família que você constituiu, né, com a sua esposa ou com seu marido e com seus filhos. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nada é por acaso. As coisas acontecem por um propósito. E talvez você seja assim como eu, me tornei minimalista, busquei viver com o essencial, né? Talvez você seja minimalista hoje, esteja propenso a se tornar minimalista hoje, por conta justamente desse cenário que você se incomoda tanto nesse momento. Ou talvez não tenha sido esse cenário que te trouxe o minimalismo, mas vai ser o minimalismo que vai fazer você conseguir mudar esse cenário de alguma forma, né? Conseguir gerar um impacto na vida das outras pessoas, um impacto positivo através do minimalismo. Então, nesse primeiro momento, seja grato a todas e cada circunstância, cada peculiaridade da sua vida, por mais que te incomode algumas questões, porque é graças a isso que a gente está aqui hoje, que a gente é quem a gente é. Depois eu preciso dar uma dica muito poderosa, que é, nós minimalistas, a gente começa a entender depois de um tempo, às vezes para algumas pessoas isso não vem logo de cara, tá? Mas eu sempre reforço isso nas redes sociais e aqui no YouTube. É muito importante que a gente aprenda a viver focando as nossas energias onde a gente controla. Ou seja, na vida tem as coisas que a gente controla, que não controla e as que a gente influencia. Tá? As coisas que a gente controla é aquilo que a gente tem uma ação, a gente faz uma ação e tem um resultado. Então, se a gente foca nisso, a gente vai fazer uma ação e vai ter resultados dela. Vão ter consequências que a gente escolheu, né? Então, isso a gente consegue lidar, consegue entender e, enfim, assimilar melhor. Quando a gente começa a focar onde a gente não controla, e isso inclui os nossos pais ou as pessoas que vivem com a gente, a nossa esposa, o nosso marido, enfim, quando a gente foca nisso, no que a gente não controla e quer que isso seja diferente a todo custo, ou mesmo que não tente intervir para ser diferente, a gente fica pensando muito, remoendo muito, sofrendo muito com aquilo, e isso coloca a gente justamente num lugar de sofrimento, porque a gente foca onde a gente não controla, esse foco, essa energia não vai ter resultado efetivo e vai fazer com que a gente se frustre, que a gente tenha esse sofrimento e viva dessa forma. Então essa é uma coisa muito importante, você aprender a focar onde você controla e entender que as coisas são do jeito que elas são e a gente precisa conviver da melhor forma com isso. Por outro lado, embora você não controle, mesmo que eu diga para você, não crie expectativas em mudar as pessoas, tá? Não crie essa expectativa, as pessoas não querem essa intervenção. Porém, você pode ser um exemplo
Você pode aplicar o minimalismo de forma profunda na sua vida, nos ambientes que você controla, isso é um ponto muito importante, tá? Aplica o minimalismo onde você controla dentro da casa. Se você tem cômodos, se você tem espaços da casa que são exclusivos seus, tá? Desde um armário até cômodos inteiros, tá? Se você controla esses ambientes, se é você que faz a comida em casa, se é você que faz as compras e organiza a despensa, se é você que, enfim, tá? Se é você que lava a roupa e cuida da área de serviço, se é você que tem um quarto só seu, se você tem um escritório só seu, ou que é prioritariamente seu, né? Prioritariamente seu, que você domina aquele espaço, aplique o minimalismo ali, mas sem dó. Aplique real e as pessoas precisam se adequar, afinal de contas esse espaço é seu, tá? Mas seja o exemplo. Crie essa referência, mostre os benefícios do minimalismo através das ações. Deixe que as pessoas olhem para você e vejam, nossa, mudou, hein? Esse espaço está melhor. Deixe que as pessoas olhem para você e pensem também, nossa, você está mais leve, você está mais feliz, você está com mais tempo para as coisas, você está curtindo mais a vida, se estressando menos, porque você aplicou o minimalismo onde você tinha controle. Então seja o exemplo. Isso vai fazer com que você influencie, não criando expectativas, mas possa influenciar as pessoas e no tempo delas pode demorar 1 mês, 6 meses, 2 anos, 5 anos, mas no tempo delas elas podem despertar para uma vida mais coessencial, perceber que o excesso de fato faz mal, né? Gera angústia, ansiedade, estresse, enfim. Isso por si só já vai te ajudar muito, vai aliviar o convívio com a sua família, que talvez hoje possa te gerar algumas chateações. Você vai entender as coisas como são, o convívio vai ser mais leve e pode até evitar que crie uma reação oposta ao minimalismo, né? Muitas pessoas que estão presas no status quo podem se sentir ofendidas, isso é normal, quando você quer romper com aquele padrão e fazer diferente. Por mais que você não queira impor a pessoa, mas ela pode se sentir ofendida. Então, quanto mais leve for isso, mais convidativo também vai ser para essa pessoa olhar para o estilo de vida minimalista, quem sabe no futuro. Aí eu te dou uma dica poderosíssima. Lembra que eu falei para a gente focar onde tem controle, né? Sempre que você vira alguma coisa de alguma outra pessoa, seja seu familiar que mora com você ou até mesmo outras pessoas fora, tá? E você fizer algum julgamento, nossa, a pessoa aqui tem muita coisa disso aqui. Nossa, a pessoa aqui poderia ter menos compromissos. Nossa, a pessoa... Use isso, use esse pequeno julgamento que você faz como espelho. Não quer dizer que você faça a mesma coisa que a pessoa. Muito provavelmente, se você está julgando, você não faz aquilo em específico. Mas use como espelho do seguinte, se eu estou julgando ele, talvez tenha alguma coisa ainda na minha vida que eu possa ser mais minimalista. Sempre vai ter. Sempre, em todas as áreas, você vai conseguir encontrar um pouquinho de coisa para melhorar. Você nunca vai estar 100% só com o essencial, 100% vivendo o momento presente. Isso é uma conquista que você vai construindo ao longo da sua vida e cada vez você vai estar mais perto dessa plenitude. Mas a plenitude, ela é muito difícil de ser alcançada. Então sempre que você vira alguma coisa em outra pessoa e tentar fazer um julgamento ou querer sofrer por causa daquilo, querer impor alguma coisa, convencer a pessoa, use como reflexo para você mesmo. Porque se você vê que tentar ajudar gera sofrimento para você e a pessoa às vezes nem não tá nem aí, então use isso a seu benefício. Seja um pouco egoísta nesse sentido, porque também, sendo egoísta nesse momento, você vai estar sendo uma pessoa que está colaborando lá no futuro para outras pessoas. Porque se você faz um espelho e você melhora um pouquinho na sua vida, você mostra para as outras pessoas o poder do minimalismo potencializado. Você faz essa mudança, essa transformação na sua vida ser ainda mais visível, ainda mais foda, ainda mais poderosa. Então faça isso, use como espelho. Depois, uma dica que eu dou pra você: se você mora com seus pais e isso te incomoda, tá? A dica que eu dou é: saia da casa dos seus pais o quanto antes, tá? Eu fiz esse movimento com a Renata recentemente e hoje a gente voltou a morar na casa da minha mãe por uma necessidade, por uma circunstância de vida. Mas é algo que, mesmo estando aqui, mesmo estando de volta num contexto de acumulação, é algo que eu trabalho, que é um momento que eu estou vivendo e que eu preciso sair o quanto antes para que eu viva de forma mais leve, mais tranquila, do meu jeito. Então saia da casa dos seus pais e busque a sua vida minimalista para poder expandi-la. Eu tive essa experiência, vou voltar a ter assim que eu voltar a sair daqui, mas hoje, obviamente, eu estou aqui por um contexto e eu preciso entender que as coisas são do jeito que elas são. Sem presunção, mas com uma tranquilidade
de que em breve eu vou estar no meu ambiente, né, levando as coisas à minha maneira, à nossa maneira, a maneira do meu relacionamento. Agora, se você está aí vivendo com seu marido ou com a sua esposa e ele é um acumulador ou não é um minimalista de fato, primeiro você tem que ter muita calma, ser mais acolhedor e menos incisivo, tentando impor, tentando, mostrar o minimalismo a todo custo para essa pessoa. E eu digo isso também por experiência própria, porque a Renata, ela não é de fato uma minimalista, ela tem muitas coisas, muitas características que levam ela para entender melhor o minimalismo. Ela super é minha parceira em muitas coisas, só que às vezes ela dá uma derrapada em questão de ter objetos demais, roupas, ou consumismo às vezes, ou desorganização, são questões dela, mas eu tento sempre ser o exemplo. Em vários momentos eu já conquistei isso. Recentemente ela fez um destralhe nas roupas dela, porque ela percebeu que já tinha coisa demais, tinha muita coisa que ela não usava. Ela viu eu fazendo vários destralhes e ficando só com o essencial porque tinham coisas que eu não usava, e ela quis aplicar aquilo na vida dela também. E ela fez esse processo. E é importante você ficar feliz também com esses pequenos passos que o seu parceiro, a sua parceira der nesse âmbito do minimalismo. Lembrando que você, no seu ambiente, nas coisas que você controla, você vai aplicar o minimalismo, e é isso, vai ser você que vai ditar as regras naquele ambiente. E dessa forma você vai sim ser o exemplo. Então percebe como é possível conviver. Não quer dizer que você vai transformar essa pessoa, vai transformar as outras pessoas. Você não pode ter esse foco, essa ambição de mudar a vida dos outros e fazer com que todo mundo seja minimalista. Muita gente começa a ser minimalista, ver os benefícios, e para fugir de aplicar mais intensamente na sua vida, começa a querer mudar a vida dos outros. E não é bem por aí. Primeiro você tem que mudar na sua vida e usar o que você julgar dos outros como espelho, porque eu não tenho sombra de dúvidas que você tem coisas a melhorar. Eu tenho, todo mundo tem coisas a melhorar dentro do minimalismo, todos os minimalistas. Então antes de a gente querer mudar o outro, vamos fazer uma transformação mais efetiva ainda na nossa vida. Aí um macete de algo que você pode fazer de forma prática convivendo com pessoas que são acumuladoras, tá? Primeiro você pode pedir permissão para organizar alguma coisa dessa casa, desse ambiente que essa pessoa controla e que ela é uma acumuladora. Por exemplo, tá? Teve um momento morando com a minha mãe, antes desse momento que a gente está agora, que eu pedi permissão para organizar o armário da cozinha de uma forma mais funcional. Eu não me desfiz de nada, eu só organizei. Isso fez com que o armário ficasse mais fácil de acessar várias coisas que a gente precisava acessar, e antes era uma dificuldade imensa, como os próprios pratos e copos e canecas. Isso eram coisas muito difíceis de acessar, não estava funcionalmente bem distribuída. Então eu fiz essa pequena mudança. Eu mostrei que, isso aqui ajuda, tá vendo o resultado? Então poder fazer pequenas mudanças no sentido de, eu tô contigo, eu não quero destralhar, eu vou só te mostrar. Isso ajuda também, você mostra de forma mais pacífica e a pessoa vai ser mais aberta, porque você não está confrontando a vida dela, você não está confrontando a maneira como ela viveu até agora, porque isso ofende a pessoa. Depois, em qualquer sinal de que essa pessoa possa estar querendo fazer um destralho, ou que ela comece a fazer, se ponha disponível, se você de fato puder, claro, se ponha disponível para ajudar naquele momento, tá? Se você conseguir arrumar um tempinho para ajudar, se a pessoa estiver lá distraindo alguma coisa, você quer ajuda nesse processo, posso te ajudar? E você dá uma dica, olha, eu vejo isso dessa forma, eu seleciono esses objetos dessa forma, eu, se fosse você, selecionaria assim, sem dizer para a pessoa, não, isso aqui joga fora. Claro, tem pessoas e pessoas, né? Você vai saber lidar com as pessoas que você vive, mas tente ser acolhedor. Recentemente a minha mãe fez um destralhe da despensa dela, e no que eu vi isso acontecendo, na despensa não, área de serviço, mas era como se fosse um grande depósito. Eu vi isso acontecendo e eu me pus à disposição, eu passei um domingo inteiro com ela fazendo o processo de organização de destralhe. A área de serviço ficou um brinco e isso fez ela perceber que eu estou do lado dela e não do lado oposto. Então isso ajuda muito, tá? São algumas dicas práticas. Mas no geral, tudo que você precisa para conviver bem num contexto de acumulação, eu já falei para você nesse vídeo. Tudo que você precisa para viver de forma leve e aplicar o minimalismo na sua vida, mesmo nesse contexto, você já entendeu até aqui. Não é tão difícil, é algo que de fato é simples, mas que você precisa estar aberto a uma outra forma de ver e ser um pouco mais acolhedor, por mais que você tenha certeza absoluta que o minimalismo vai mudar a vida daquela pessoa, vai deixá-la muito melhor, mas a gente precisa respeitar as escolhas do outro.
Mas como eu sei que ser minimalista por si só já é um grande desafio, porque você tem padrões da sociedade, né, que estão aí atuando, e o minimalismo é o oposto a esses padrões, então se você confronta com isso na sua casa, é um desafio maior ainda. É muito importante, então, que você tenha solidificado uma base muito forte do minimalismo. Os conceitos, os fundamentos desse estilo de vida, que eles estejam enraizados para você e muito claro, né? Eu sei que existem muitos conteúdos na internet que acaba confundindo a nossa mente, né? Para entender, e a gente não sabe por onde ir. Às vezes a gente foca muito no como fazer o tempo inteiro. Então, por isso, eu criei o Minimalismo Simplificado, que é um curso onde eu te dou todas as bases do minimalismo de forma efetiva, de forma direta, sem enrolação, com todos os conceitos do minimalismo, que vai te dar uma base que você vai poder aplicar aquilo ali em qualquer área da sua vida. E isso vai te ajudar a solidificar e ter clareza sobre esses conceitos que às vezes ficam um pouco turvos, um pouco confusos, né, com o excesso de informação que a gente tem na internet. Eu costumo dizer que o minimalismo é sim minimalista, as pessoas é que complicam ele. Então, se você quer solidificar o estilo de vida minimalista, as crenças minimalistas, quer conhecer, se interessou pelo minimalismo simplificado, clica no link aqui da descrição e você vai poder acessar a página do curso, entender como funciona e já fazer a sua inscrição, tá certo? Só que antes de sair aqui do nosso vídeo e ir direto lá para o curso, já começar a fazer sua inscrição, enfim, não esqueça de deixar o seu like por aqui e comente o que você achou desse conteúdo. Se na sua casa é difícil ser minimalista porque são um monte de acumuladores, deixa aqui no comentário que eu vou adorar saber a sua realidade e entender um pouquinho mais sobre a sua vida minimalista. Por fim, construa a sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.